Brasil Flash TV Internacional, diretamente aqui do Sebrac de Zurique, com um propósito maravilhoso, informal, cultural. O filme Vovó Leontina, de Pedro Paulo Rosa, foi exibido no dia 5 de junho de 2015 no Maxim Teatro, em Zurique. Por isso que a gente está aqui para realmente conversar com eles, seguindo de performances, debate, gastronomia, percussão do maracatu suíço. A própria neta da vovó Leontina, Celeida Rocha, está aqui presente. Que legal, gente. Assim, vai poder enriquecer mais a nossa... Curta documentário totalmente num tema racial, etnias, discriminação, cultural também. Então, vamos começar pelo Paulo Rosa, pelo Pedro Paulo Rosa, o diretor do filme. Paulo, boa noite. Boa noite, Celeida. Sejam bem-vindos. Estamos aqui no Sebrac, né? A iniciativa, a necessidade de produzir, de executar esse projeto, esse curta documentário sobre essa passagem de ensinamentos, de cultura de mulheres, né? No interior, numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Bem, agora continua, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer muito, River, a sua acolhida, e aqui ao Sebrac também. Tentando ser breve, o tema do feminino sempre é pessoal. Falar de feminino para mim é pessoal. Eu trabalho com isso há um tempo, e tanto no cenário acadêmico quanto no cenário audiovisual e literário. Vovó Leontina é uma espécie de encontro, de grande encontro que eu tive junto com a Luana Dias, que é a diretora de produção do filme, em 2012. Todo esse clã feminino negro lá de Cachoeiras de Macacu mexeu muito com a gente, né? Pela integração religiosa, né? Na família você tem pessoas de todas as religiões, evangélicos, católicos, candomblecistas, umbandistas, espíritas, a Celida vai falar melhor, e todos eles conversam de uma maneira harmônica e respeitosa através do GRUCON, Grupo de Neuroconsciência Negra. Mas, respondendo melhor a sua pergunta, sendo breve, o Ministério da Cultura ele abriu um edital em 2012, 2013, com temática racial. Ele abriu um edital de protagonismo da juventude negra, né? De produção negra. E aí nós, eu e Luana, escrevemos o argumento, e foi uma luta assim dantesca conseguir que a verba fosse, depois que nós soubemos que ganhamos o edital, né, a nível nacional, foi difícil, porque houveram embargos na época. Eu imagino. Né, para que a verba não saísse, que eram... Enfim, o racismo no Brasil ainda acontece, a discriminação é fortíssima. É fortíssima. Então você tem um edital federal fomentando, colocando dinheiro para produção negra e de temática negra, é muito difícil. Foi uma luta. Como é que foi para você colaborar com esse projeto Vovó Leontina? Boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande. Foi assim, isso está sendo magnífico, porque a gente está colocando para o mundo a nossa história, né? A gente está trazendo experiências que a gente viveu, né, lá muito longe, né, quase que saindo daquele regime de escravocrata mesmo, né, que a minha avó pôde trazer com ela, e ela passou isso pra gente, muita coisa de bom, não esse lado negativo, mas o bom. Né, o que ela aprendeu com os avós, então isso foi passando de geração para geração, passou para minha mãe, passou para mim, que estou passando para os meus filhos e que está indo para o mundo. Então a gente é um aprendizado muito grande, vale muito a pena assistir Vovó Leontina, porque... e ler o Vovô Zequinha depois, porque a gente tem aí toda uma cultura da religião, como o Paulo já falou, a gente tem, né, fala das ervas, a gente fala de cânticos, de contos, de tudo, de sonhos, de esperanças de um Brasil melhor, né, de que esse país possa se tornar realmente um país livre desse racismo, que a gente diz que não tem, que diz que é só social, mas a gente sabe que é muito racial também. Lógico, isso é
Era explícito, ficou implícito, mas continuou na mesma força. Continua com a A mesma força. resistência é a mesma. Vamos já começar a entrar no filme. Casa de Estuque, Parteiro, Rezador, Ladainhas, Ervas, e aí? Fala um pouco. Então, parteiro, né? Eu nasci pelas mãos da minha avó Malvina, né? Que era parteira. Então, minha irmã também nasceu com a minha avó. E a gente foi morar nessa casa de estuque, né? Casa feita com pau a pique, com barro amassado com os pés, né? E o barro, né, é uma coisa muito bonita, né? A gente, né, segundo as nossas tradições religiosas, nós vamos voltar para o barro, Pra né? ele. Nós vamos voltar para ele, saímos dele, vamos voltar para ele. Terra volta né? para a terra, exato. Então, assim, ele tem um significado muito importante, né, nas nossas vidas. E é toda essa tradição, toda essa herança. O Grucon como um grupo político, mas não é um grupo político apenas, é um grupo extremamente artístico, extremamente cultural, que tem quase 40 anos de existência, que abraça todas as pessoas, assim, de qualquer pensamento. Eles só procuram fazer com que as pessoas entendam a consciência negra, né? É isso que o Grucon, assim, batalha bastante para que aconteça. E a família da Celeida é uma família de 5 gerações vivas. Tem a vovó Leontina, de 95 anos, que viveu no roçado, que foi lavradora rural, nasceu 33 anos depois da abolição. Depois, 3 décadas, né, mais ou menos, depois da abolição. Exatamente. Então, ainda pegou toda essa resma, né? Claro. Se está Forte. respingando na gente, imagine nela. Imagine nela Uma lei no Brasil para pegar, hoje não pega. Hoje não pega. Que imagina uma dessa, né? E aí, todos elas, a vovó Leontina, o vovô Zequinha, moraram em casa de fazendeiro. Dona Penha também chegou a morar, não é? Também. Então, essa mancha, essa violação da escravidão é uma sombra real sobre a família e sobre também o Grucon, e é para isso que o Grucon luta, né? A consciência negra desse fato. Mas existe uma parte no filme, nesse de 15 minutos, que tem o pai da Celeida, o seu José Aranha, que ele canta uma cantiga do Mineiro Pau, que é uma brincadeira antiga do interior do Rio de Janeiro, uma brincadeira fluminense, que está quase acabando, em alguns momentos ela volta forte, aquela coisa, como Folia de Reis, né? Em alguns momentos você tem uma pressão dos evangélicos gigante no Brasil contra a Folia de Reis. É uma coisa horrível, mas a gente Uma luta, pena. uma pena, uma coisa. Mas enfim, a parte que eu me emociono é quando o seu José canta a cantiga do Mineiro Pau, batendo a bengala em que ele se sustenta para andar. E aí depois tem um corte sequência em que aparece ele caminhando, né, com a bengala ao encontro da Celeida e da Dona Penha, na beira de um riacho. Né? E nesse riacho a Celeida achou, no dia da gravação, um pedaço de osso de boi, porque lá é uma agreste, né? Lá é uma seca. E ela pegou esse osso de boi e falou, essa vai ser a lembrança desse nosso encontro. E assinou nesse osso de boi e pediu para que nós, toda a equipe, assinássemos. Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Como é que a sociedade, estou dizendo, vamos falar claro, a oposição vê o Grucon? Então, o Grucon é um grupo que para muitos ele é positivo, né? Mas que para muitos também ele considera negativo, né? Porque a gente incomoda, na verdade você incomoda quando você mexe com uma coisa que as pessoas não querem falar, né? Querem dizer que não, quer dizer que não há o racismo, sabe, que a gente sabe que existe. Então isso incomoda muitos, né? Mas a gente tenta procurar sempre um jeito de fazer com que esses que são incomodados, que eles venham para o nosso lado e conheçam o Grucon, conheçam a proposta do trabalho, o que é isso. Né? O nosso principal objetivo é conscientizar primeiro a nossa negritude, de que somos negros e dos nossos valores na sociedade, né? Buscar os nossos espaços. Então, quando você convida, né, uma gama de pessoas que às vezes está meio que de olhos fechados, para abrir os olhos e começar a procurar o seu espaço, você vai incomodar. É lógico. Então, você vai incomodar. Mas esse é o nosso trabalho e a gente não se cansa disso, né? A gente tem as nossas crianças que a gente
está conversando com elas no dia a dia, fazendo com que elas também comecem desde cedo a se identificar como negros, né? A conhecer as suas raízes, a sua história, a história da sua família. E não achar isso exótico, Isso. grotesco, Isso. pitoresco. Exato. Né? Porque existe essa... Desculpa, minha amiga, te cortar. Mas existe essa cultura no Brasil que é tão cafona. Exótico, que legal, é bonito, né? Que Porque é diferente. Nossa. Não é diferente, que diferente. Existe uma lei, precisa existir uma lei no Brasil. Não é 10 diferente, mil, é natural. Pois é, exato. Isso, mas É as pessoas natural. não entendem. Ser negro no Brasil, ser negro no mundo é natural, tem que ser. Né? Existe uma lei 10.639 pedindo, né, solicitando, mandando que exista o ensino de História da África nas escolas. E eu quis muito que esse filme, eu quero muito que esse filme, entre aspas, sensibilize, mas na verdade acorde, faça um hello para as autoridades municipais, por exemplo, a Secretaria de Educação lá da cidade de Cachoeiras, que vejam o Grucon como um implementador dessa lei, no sentido de capacitar os profissionais de educação, para que essa lei seja implementada nas salas de aula. O ensino de História da África. Só um momento, o filme foi lançado em primeiro lugar lá? Foi, né? Sim. Depois que veio pro exterior. Depois que veio pro exterior. Nós Tá lançamos ele no Rio, no dia seguinte estávamos em Brasília, no Senado. Já volto. Auditório Petrônio Portela. E aí, no Senado, como é que você sentiu? Antes você fala alguma coisa, né, sobre o filme, você fala sobre um oratório, né, sobre a luta, a discriminação e a consciência da cultura, o negro é ser natural, não exótico e etc. Depois que você falou, passou o filme, depois do filme, como é que você sentia a atmosfera? Como é que foi? Olha, o auditório foi só enchendo, né? Quando nós chegamos, tinham 500 pessoas. Enquanto falávamos, o filme passava, segundo lá a coordenadoria, foi a lotação máxima, 800 pessoas. E a gente sentia no olhar das pessoas, a maioria das pessoas olhavam com identificação, com vontade de chegar na gente e falar, deixa eu conhecer melhor, deixa eu saber mais. Eu lembrei da minha avó, lembrei do meu avô, lembrei da pessoa que me criou. Então, assim, as pessoas parece que é um assunto tabu ainda, e quando alguém toca, existe uma identificação direta. Estar ali no Senado, convidado, deu muita respeitabilidade ao tema. Deu muita respeitabilidade ao tema, de forma tranquila, não é, como eu falei, não é partidário, nosso trabalho não é partidário em nenhum momento. É um trabalho artístico, mas que entende o cinema e que entende a literatura como instrumento político também. E você acha que você conseguiu mostrar essa diferença? Acho que a gente deixou bem claro. Para que classe? No filme, Para que classe? Na classe mais inteligente, vamos dizer. Tá entendendo? Tô. Para quem é que ficou isso claro? Lá no auditório, no Senado, ficou claro? Ficou claro. Que eles são inteligentes, mas eu tô tocando em um outro tipo de foco. O parlamento entendeu, acho que eles entendem o que eles querem, né? Entendem o que querem. Mas até pelos aplausos, algumas pessoas se levantaram para aplaudir. Foi muito afetuosa a recepção e tinha muita organização sindical também. Pessoas muito simples, do campo e da região periférica de Brasília, que é uma região muito pobre, né? E no dia anterior, River, nós estivemos no chão da escola, como eu disse. A gente esteve numa escola de aeronáutica lá na Ilha do Governador, a convite também, num evento patrocinado pela Petrobras, conversando com estudantes de 16, 15, 14 anos. E a gente teve um feedback deles depois do filme, né? Então, ali eu testei, eu consegui ver que a linguagem do filme toca e conversa tanto com o parlamento quanto com o chão da escola, né? Então é um filme que conversa com as pessoas.